do PSOL e a vice dele, Sônia Guajajara, é do mesmo partido. Cabo Daciolo forma chapa com Suilene Baldino Nascimento. Os dois são do Patriota. E João Goulart Filho, filho do ex-presidente João Goulart, disputa a presidência este ano pelo PPL com Léo Alves como vice. Esses são os candidatos hoje. Algumas datas para a gente ficar de olho. 15 de agosto é o prazo final para registrar essas chapas no Tribunal Superior Eleitoral. No dia seguinte, 16 de agosto, começa a propaganda eleitoral, que a gente chama de campanha oficial. Já pode fazer comício, carreata, distribuir material de campanha e também fazer propaganda na internet, que não pode ser paga. No dia 31 de agosto começa a propaganda da TV e do rádio, que vai até 4 de outubro, uma campanha de televisão e rádio mais curta do que em outras eleições. A gente lembra também que o primeiro turno está marcado para 7 de outubro e o segundo para 3 semanas depois, no domingo 28 de outubro. Daqui até a votação, o quadro ainda pode sofrer ajustes. Com o registro oficial, começam os questionamentos sobre a legalidade das candidaturas. Registrar a candidatura não é garantia de que o candidato vá até a votação ou tome posse se eleito. As candidaturas podem ser rejeitadas pela Justiça Eleitoral. E o pedido para que a candidatura seja interrompida pode ser feito por um candidato, partido, coligação ou pelo Ministério Público. O pedido já deve conter os meios de provas que demonstrariam a ilegalidade da candidatura. O prazo final para apresentar esse tipo de pedido é 23 de agosto. A partir daí, começa a tramitação do processo na Justiça Eleitoral. A lei exige que todos os registros de candidatura tenham o primeiro julgamento até 17 de setembro. Cabe recurso depois disso no próprio TSE. E se o Tribunal Superior Eleitoral mantiver a suspensão da candidatura, cabe recurso ainda ao Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, vale a decisão do TSE. A legislação estabelece que são candidatos inelegíveis os analfabetos, presidente da República, governador, prefeito e os vices, senador, deputado federal, estadual e vereador que tiveram mandato cassado ou que renunciaram aos cargos após a abertura de processo de cassação. Quem foi condenado em processo transitado em julgado ou por um órgão colegiado por lavagem de dinheiro, corrupção eleitoral, crimes contra a economia, a administração pública, o patrimônio público, entre outros. Além de quem foi condenado por ato doloso de improbidade administrativa, se houver enriquecimento ilícito. Quem tem a candidatura questionada pode participar de tudo na campanha até o julgamento definitivo pela Justiça. Mas a lei não trata de candidatos presos. É o caso do ex-presidente Lula, condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. De acordo com a lei da ficha limpa, ele é considerado inelegível, que o PT e Lula contestam. A questão precisa ser decidida pelo TSE e só deve ser julgada depois do registro oficial da candidatura. O presidente do TSE, ministro Luiz Fux, disse ao jornalista Heraldo Pereira, do Jornal das 10 da Globo News, que a lei da ficha limpa será cumprida com rigor nestas eleições. A Justiça Eleitoral ela atuará de forma célere a ponto de impedir que haja qualquer tipo de insegurança jurídica quanto ao candidato elegível. Os partidos podem trocar de candidatos, mas tem um prazo para isso, 17 de setembro. Depois desta data, se o registro for definitivamente negado, não pode haver mais substituição. O partido fica fora da disputa. Se até a eleição os recursos do candidato não tiverem sido julgados, ele concorre. Mas os votos dele só serão válidos se a Justiça julgar, no fim das contas, que a candidatura é legal. Continuando a falar de eleição e do ex-presidente Lula, a defesa dele desistiu de um pedido ao Supremo para deixar o ex-presidente solto até que todos os recursos dele fossem julgados nos tribunais superiores. Fez isso para evitar que o Supremo discutisse antes do TSE a inelegibilidade de Lula. O pedido para soltar foi feito em junho e nele era citada a questão da inelegibilidade causada pela condenação. Ainda em julho, o ministro Edson Fachin negou essa liminar e pediu que a defesa esclarecesse esse ponto. Hoje, a defesa declarou que nunca quis debater a questão eleitoral e anunciou que desistia da liminar.
Na prática, se o Supremo declarasse que Lula está inelegível, o ex-presidente não teria outra instância para recorrer. Termina hoje no Supremo a audiência pública sobre a possibilidade de descriminalizar o aborto até os 3 meses de gestação.